Hoje a gente precisa falar sério sobre o que aconteceu no Real Madrid. Porque não foi só mais um jogo, foi um daqueles que deixa muita coisa clara sobre quem está em alta e quem está em baixa. O Real foi até o Cazaquistão enfrentar o Kairat no Ortalık Stadium e atropelou sem dó nem piedade. Placar final: 5-0 para o time merengue. Uma vitória incontestável, daquelas que não deixam margem para discussão. Mas o detalhe é que os 3 primeiros gols tiveram dono: Mbappé. O francês simplesmente destruiu, fez um hat-trick com autoridade e mostrou que é a cara desse Real. O 4º gol veio com Camavinga e o 5º, já no fim, foi de Brahim Dias, fechando a conta e garantindo mais 3 pontos. Agora, o que chama a atenção é outro ponto: Vinícius Júnior. Mais uma vez, o brasileiro saiu de campo sem brilho, sem destaque, e para piorar, foi substituído aos 80 minutos. Já não tinha feito uma boa partida no clássico contra o Atlético de Madrid, quando o Real tomou um vexame histórico de 5-2. E agora, em um jogo que era para recuperar a confiança, Vini passou apagado de novo. E o que será que pensa Xabi Alonso de tudo isso? O treinador está vendo Mbappé arrebentar jogo após jogo, enquanto Vinícius parece viver um momento de baixa preocupante. E a reação dele depois dessa goleada sobre o Kairat deixou claro como a balança está pesando nesse time. Então fica ligado porque eu vou te contar em detalhes o que aconteceu nesse jogo, como foi o show de Mbappé, o vexame de Vini e qual foi a resposta de Xabi Alonso depois dessa partida, que pode mexer no futuro do brasileiro dentro do Real. O jogo começou de forma elétrica no Ortalık Stadium. O Real Madrid entrou em campo sabendo que precisava dar uma resposta depois da goleada sofrida contra o Atlético de Madrid. E quem assumiu essa responsabilidade foi Mbappé. O francês parecia jogar em outro ritmo, em outro nível, como se tivesse decidido que esse jogo seria dele. Logo no primeiro tempo, Mbappé já mostrou que estava ligado. Pegou a bola, partiu para cima, chamou a marcação e finalizou com precisão para abrir o placar. Era só o início do que viria. O francês não tirou o pé, continuou atacando e dominando o campo ofensivo. Poucos minutos depois, veio o segundo. Mais uma jogada de velocidade, explosão e categoria para balançar a rede. Do outro lado, Vinícius tentava se encontrar. Recebia a bola, mas não conseguia dar sequência nas jogadas. Erros de passe, dificuldades no 1 contra 1 e uma clara falta de confiança deixaram o brasileiro apagado em campo. Enquanto Mbappé fazia a torcida levantar, Vini parecia afundar cada vez mais. Ainda no primeiro tempo, Mbappé completou seu hat-trick. Uma atuação de gala. Em 45 minutos, ele já tinha decidido o jogo. 3 gols que mostraram não só a capacidade individual, mas também o protagonismo que ele conquistou dentro desse elenco. No segundo tempo, o Real controlou a partida. Já não precisava acelerar tanto. Mesmo assim, manteve a posse, manteve o ritmo e buscou ampliar. Foi então que Camavinga apareceu para marcar o 4º gol, aumentando ainda mais a festa dos merengues. Mas a goleada ainda não estava completa. Nos minutos finais, Brahim Dias entrou em cena para deixar sua marca e sacramentar a vitória com o 5º gol. Placar definido: Real 5, Kairat 0. Se o resultado foi excelente, a situação individual de Vinícius não pode ser ignorada. O brasileiro jogou quase todo o tempo, mas foi substituído aos 80 minutos. E não saiu com cara de quem cumpriu bem o papel. Ao contrário, saiu cabisbaixo, consciente de que não conseguiu ajudar e de que sua fase atual é das mais difíceis desde que chegou ao Real. E aí entra a reação de Xabi Alonso. O treinador foi perguntado após a partida sobre o desempenho do time, sobre o show de Mbappé e também sobre a situação de Vinícius. E a forma como ele respondeu deixou muita gente pensando. Alonso não economizou elogios para Mbappé. Disse que o francês é decisivo, que está em um nível altíssimo e que é um jogador que muda qualquer jogo. Segundo ele, Mbappé não só faz gols,
mas também contagia o time, dá confiança para os outros e mostra que é capaz de carregar a equipe nos momentos de pressão. Foi uma declaração forte que deixou claro quem é o principal nome desse Real hoje. Quando o assunto foi Vinícius, a postura foi bem diferente. Alonso reconheceu que o brasileiro não vive um bom momento. Destacou que o futebol é feito de altos e baixos e que a cobrança é natural. Mas deixou escapar uma frase que pesa. No Real Madrid, não há espaço para segundas opções por muito tempo. Uma indireta direta, se é que dá para falar assim. Na prática, Alonso deixou claro que Vini precisa reagir logo, porque o time tem jogadores prontos para assumir o protagonismo. E Mbappé já mostrou que está nesse posto. Ou seja, se Vinícius não mudar rápido, pode acabar ficando em segundo plano, sem aquele status de intocável que já teve em outras temporadas. Esse contraste entre o show de Mbappé e o vexame de Vini ficou escancarado no Ortalic Stadium. O francês fez 3, saiu ovacionado, foi tratado como herói. O brasileiro saiu substituído com desempenho abaixo e já acumulando 2 atuações ruins em sequência. Uma contra o Atlético em um clássico e outra agora contra um adversário bem mais frágil, em um jogo que era para recuperar confiança. A repercussão disso tudo já começa a ganhar força. Torcedores comentando nas redes sociais, jornais destacando a diferença entre os 2 jogadores e até analistas questionando se Vinícius está preparado para dividir ou até perder espaço nesse novo Real liderado por Xabi Alonso. E aí fica a grande pergunta: até quando Vinícius terá a paciência da comissão técnica e da torcida? Porque no Real Madrid, a pressão não dá trégua. Uma sequência de maus jogos pode custar caro. E nesse momento, Mbappé está voando, enquanto Vini parece não encontrar o caminho. Xabi Alonso, com seu estilo direto, mostrou que está atento a isso. Ele deixou claro que o momento é de cobrança, que o brasileiro precisa voltar a ser decisivo. Porque se não for, o time vai seguir com quem está entregando o resultado. E no momento, quem entrega é Mbappé. E a reação de Xabi Alonso só reforça essa leitura. O técnico deixou claro que está encantado com Mbappé e preocupado com Vini. Não escondeu que o brasileiro precisa reagir rápido, porque no Real não há espaço para erros prolongados. O futuro de Vinícius nesse time está em aberto. Ele já mostrou que tem talento para brilhar, mas agora precisa provar que pode se reinventar em um momento difícil. Enquanto isso, Mbappé segue fazendo história, aumentando seu protagonismo e colocando cada vez mais pressão em quem não está entregando. E eu quero saber, você acha que Vinícius vai conseguir dar a volta por cima? Ou Mbappé já tomou de vez o posto de estrela máxima desse Real Madrid de Xabi Alonso? Deixe sua opinião nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe!